Vamos dar início ao estudo das penas no direito penal militar. Assunto que é tratado no título 5 do Código Penal Militar e está entre os artigos de número 55 até o artigo 109 do Código Penal Militar. Como disse, título 5 do CPM. Bom, o direito penal militar, ele possui um rigor na hora da aplicação das penas, que é um rigor histórico. E eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que existe um rigor das penas militares. Isso é histórico, inclusive, tá bom? Ao longo da história, sempre houve um rigor das penas militares. Inclusive, né, essa rigidez do direito penal militar e também, né, essa severidade, posso chamar assim, ó, ela remonta o exército romano, que, por exemplo, permitia com que os generais pudessem executar seus subordinados no caso de descumprimento de ordem ou fraqueza. Podia também punir seus subordinados com castigos físicos excessivos em determinadas hipóteses. O direito penal militar, atualmente, moderno, ele mantém maior rigor que o direito penal comum, claro, não mais nessa mesma proporção, porque nós hoje estamos no Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito, as pessoas são detentoras de direito. Logo, não é possível um comandante executar um subordinado que descumpra uma ordem, embora ainda haja previsão expressa, após o devido processo legal, da aplicação da pena de morte. E também há a possibilidade de causa de exclusão da ilicitude para o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, que compele com violência os seus subordinados a executarem serviços ou manobras consideradas urgentes para salvar vidas, salvar a unidade, salvar a embarcação, a aeronave, para evitar o desânimo, a desordem, o terror, o saque, a revolta, a rendição e assim por diante, tá bom? Mas voltando aqui, tá? É importante você saber que esse rigor do direito penal militar, inclusive, presente dentro do direito penal militar, faz com que o direito penal militar ele não preveja, não há no direito penal militar a possibilidade de substituição de uma pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, ó, não há possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Essa é uma possibilidade prevista no direito penal comum, mas que não está prevista no Código Penal Militar. Não há esta previsão no CPM. O CPM não prevê esta possibilidade de substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, tá bom? Isso demonstra a rigidez e a severidade também do Código Penal Militar quanto ao seu sistema sancionatório. O que você precisa lembrar, né? Que as sanções penais são divididas em penas e medidas de segurança. Penas aplicadas ao imputável, medidas de segurança aplicadas aos inimputáveis ou semi-imputáveis. O Código Penal Militar tem um sistema sancionatório próprio em que ele prevê as penas principais. Quais são as penas principais? É aquela que é preceito secundário do tipo, por exemplo, no crime de homicídio do artigo
205 do Código Penal Militar, eu tenho a descrição típica, que é o preceito primário, tá lá no tipo, que é matar alguém. Certo? Esse matar alguém é a descrição do tipo. É o preceito primário. Joia? Só que eu tenho também a pena, que é reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o preceito secundário do tipo e, portanto, pena principal para este crime. As penas principais são aquelas centrais. Estão descritas no próprio tipo penal, tá bom? Mas além, né, das penas principais, que estão descritas no tipo penal, e enumeradas, só quanto às suas espécies, no artigo 55 do Código Penal Militar, o artigo 55 enumera, mas qual é a pena principal para cada crime, está lá no tipo penal, tá bom? Eu tenho também no Código Penal Militar as penas acessórias. As penas acessórias, elas estão no artigo 98 e se estendem ali, né, depois do artigo 98, o Código Penal Militar continua explicando a respeito delas até o artigo 108. Então, as penas acessórias estão ali do 98, do artigo 98 até o artigo 108. As penas acessórias, só aqui, as penas acessórias, elas complementam as penas principais. Elas devem ser aplicadas cumulativamente com uma pena principal. Então, olha só, elas são aplicadas cumulativamente, junto com outra principal. Eu posso dar um exemplo, tá? Imagina um militar que foi condenado a 20 anos de reclusão por homicídio. 20 anos de reclusão é a pena principal. E sendo praça, foi determinada a sua exclusão das Forças Armadas. Exclusão das Forças Armadas é pena acessória e complementa a pena principal. É isso basicamente que eu estou tentando explicar aqui, que é o que está no artigo 108 do Código Penal Militar, aliás, no artigo 98, né, como sendo uma das hipóteses de penas acessórias, tá bom? Porque o artigo 98 aqui traz o rol de penas acessórias. E eu tenho ainda uma modalidade de sanção penal, que é a medida de segurança. Só que você vai ver que a medida de segurança do Código Penal Militar não está no título 5. A medida de segurança não está do artigo 55 ao 109. A medida de segurança está do artigo 110 até o artigo 120 do Código Penal Militar. Logo, as medidas de segurança, elas estão aonde? Elas estão em um título próprio, tá bem? Porque elas não são penas. As medidas de segurança são uma espécie de sanção penal, mas não são pena. Quanto às penas, o Código Penal Militar faz a distinção entre penas principais e penas o quê? Acessórias. É isso que o Código Penal Militar trata a respeito das penas no direito penal militar. Tá bom? Agora, vamos lá. Vamos para o estudo delas, então, né? Primeiramente, iniciando nossos estudos pelas penas principais. E o Código Penal Militar, no artigo 55, ele trouxe algumas mudanças, né, pela lei 14.688, que mudou ali algumas questões com relação às penas principais, revogando algumas que outrora existiam no Código, né? Então, coloca aí penas principais. Ótimo. Antes de mais nada, o artigo 55, ele enumera quais são as penas principais. E quais são elas, de acordo com o artigo 55? Pena de morte, pena de reclusão, pena de detenção e pena de impedimento. Aliás, antes, pena de prisão
E por último, pena de impedimento, tá bom? Pena de impedimento. A suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e a pena de reforma foram revogadas em 2023. Então já não tem mais as penas de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função pública e nem mesmo a pena de reforma, porque elas foram revogadas em 2023. Hoje, as penas são classificadas em pena de morte e penas privativas de liberdade. São as únicas duas espécies previstas no Código Penal Militar, tá bom? E aqui eu tenho aqui algumas observações. Além da revogação, né, das penas de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, e também na pena de reforma, você precisa colocar uma observação, tá? O CPM não prevê pena de multa. Não há previsão no Código Penal Militar da pena de multa, tá bem? Isso é importante, tá? Que não prevê essa pena de multa aqui no CPM. Então, quando você olha o artigo 55, não tem lá. Entretanto, a doutrina entende que é possível a aplicação da pena de multa por força da Lei 13.491 de 2017, né? De 2017, que alterou a competência da Justiça Militar. Eu vou explicar isso aqui, tá, para você. Por exemplo, nos crimes militares previstos no Código Penal Militar e no próprio Código Penal Militar, você nunca vai ouvir o Código Penal Militar falar da pena de multa. Mas como agora crimes previstos na legislação extravagante podem ser considerados crimes militares desde que praticados nas hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar, nas hipóteses do artigo 9º do CPM, os crimes previstos na legislação penal especial ou legislação extravagante podem ser considerados crimes militares. Por exemplo, porte ilegal de arma de fogo. O crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, por exemplo, está no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, certo? E tem pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o militar pratica o porte ilegal de arma de fogo permitida dentro de uma unidade militar, esse crime passa a ser da competência da Justiça Militar e, portanto, crime militar, porque se enquadra na hipótese do artigo 9º, inciso 2, a linha B do Código Penal Militar. Só que como é crime militar, mas o crime está previsto numa legislação penal especial com previsão da pena de multa, o CPM compreende, na verdade a doutrina compreende, que é possível a aplicação da pena de multa, especialmente aos crimes previstos na legislação comum, em que há previsão da pena de multa para esses crimes, mas que em determinadas circunstâncias, embora previsto na lei penal comum, esses crimes podem ser considerados militares. Ocorre que isso não anula a minha observação. O CPM não prevê pena de multa. O Código Penal Militar não prevê, mas a doutrina entende que por força da Lei 13.491 de 2017 é possível sim a aplicação da pena de multa nos crimes militares. Tudo bem? É possível sim a aplicação da pena de multa nos crimes militares. Ótimo. Feito isso, vamos para o estudo das penas aqui, né? Das penas em espécie. Eu tenho a morte, que é sui generis, que inclusive por força constitucional, né? Por força do artigo 5º da nossa Constituição Federal, no seu inciso de número 47, a linha A da Constituição Federal, a pena de morte só pode ser aplicada nos casos o quê? De guerra declarada. Então, só pode aplicar pena de morte nos casos de guerra declarada. Você já sabe, né? Quando que tem o início e quando que tem o fim de guerra. O início da guerra é com o reconhecimento ou declaração do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, quando nele estiver contida. Né? Quando nele estiver contido o quê? A declaração ou reconhecimento do estado de guerra. E o fim é quando, com a cessação das hostilidades. Está no artigo 15 do CPM, essa definição do tempo de guerra. Então, nesse período, no tempo de guerra,
é possível a aplicação da pena de morte. Tá bom? Nesse período, no tempo de guerra, é possível a aplicação da pena de morte. E claro que só é possível a aplicação da pena de morte aos crimes em que há previsão da pena de morte. E só há previsão da pena de morte para os crimes militares em tempo de guerra, aqueles especialmente previstos para o tempo de guerra, que tem sua definição a partir do artigo 355 até o artigo 408 do Código Penal Militar. Então, os crimes que permitem pena de morte são apenas aqueles especialmente previstos para o tempo de guerra. Tá bem? Ótimo. Outro detalhe é que o CPM ele vai dizer que essa pena de morte ela vai ser executada, tá bem? Executada por fuzilamento. É o fuzilamento, né, que vai determinar, portanto, a pena de morte. A execução da pena de morte no Brasil só se dá por fuzilamento. Não tem outra previsão no Código Penal Militar com relação à pena de morte. Tá? Então não tem pena de morte por enforcamento, não tem pena de morte por outro meio, porque o artigo 56 ele deixa claro que a pena de morte só vai se dar por meio de fuzilamento. Lembrando que nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, olha, por mais que haja previsão da pena de morte, é indispensável o devido processo legal. Tem que ter processo legal seguindo os trâmites do Código de Processo Penal Militar e das legislações que disciplinam o processo penal militar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Perfeito? Por isso que a sentença definitiva de condenação à morte, ela, logo que passe o julgado, né, logo que transitada em julgado, ela vai ser o quê? Comunicada ao presidente da República. E só pode ser executada depois de 7 dias dessa comunicação. Então, olha só, perceba, né, que essa execução da pena de morte exige trânsito em julgado, exige comunicação ao presidente e a execução é o quê? 7 dias após, né? Só depois de 7 dias, após a comunicação do presidente. A comunicação ao presidente. Tudo bem? Então, só pode executar a pena de morte, essa é a regra, né? Só pode executar a pena de morte depois que o presidente tiver sido comunicado e ter passado o quê? 7 dias dessa comunicação. Obviamente, a Lei Penal Militar prevê em casos excepcionais, de excepcional gravidade, o Código Penal Militar prevê uma exceção. Tá? Então, tem sim uma exceção prevista no Código Penal Militar para isso aqui, que é a pena ser imediatamente executada. Quando que ela vai ser imediatamente executada? A pena de morte vai ser imediatamente executada quando ela for imposta em zona de efetiva operação de guerra. Então tem que ser imposta em zona de efetiva operação de guerra. Ó, imposta em zona de efetiva operação de guerra. E olha só, em favor, né, ou no interesse da ordem e da disciplina militar. No interesse da ordem ou disciplina militar. Tá bem? Então, só nesses casos que é possível a execução da pena de morte. Tá bem? Ó, importante, tá? Importante. Por quê? Muita gente fica me perguntando qual que é a diferença entre reclusão e detenção para o direito penal militar. E aqui tem uma distinção já muito bem catalogada, muito bem prevista em lei. Tá? Quando você olha o artigo 57 do Código Penal Militar, ele já traz os mínimos e máximos das penas de reclusão e detenção. Vai falar que assim, ó, na pena de reclusão, por exemplo,
Código Militar fala aqui que na pena de reclusão, tá? O mínimo da pena de reclusão, é 1 ano. E o máximo, 30 anos. O máximo da pena de reclusão é 30 anos. E a pena de detenção tem no mínimo 30 dias e no máximo 10 anos. Então, a diferença básica entre as penas de reclusão e detenção está no mínimo e no máximo, que estão aqui já muito bem colocadas. Pega na prova, tá bem? Examinador substituir esses 30 dias aqui por 1 mês. Tá errado, tá? Porque, por exemplo, fevereiro tem 28 ou 29 dias, a depender se é ou não ano bissexto, né? Mas, e o mês de fevereiro compreende 28 ou 29 dias e não 30 dias. E a pena de detenção tem no mínimo, não 1 mês, tem no mínimo 30 dias, tá bom? Tem no mínimo 30 dias. E a pena de prisão aqui, ó, ela não é uma pena prevista como preceito primário. Ela substitui. Uma pena que vai substituir. Substituir o quê? Substituir a detenção ou substituir a reclusão. Então, a pena de prisão, você vai ler todos os crimes do Código Penal Militar, lá da parte especial, a partir do artigo 136, até o artigo 408, todos os crimes, você não vai encontrar nenhum crime militar cuja pena seja prisão. Porque a pena de prisão, ela substitui a pena de reclusão de detenção de até 2 anos. Tá bem? Então, ela substitui a pena de reclusão de detenção de até 2 anos, em situações específicas, que eu vou, daqui a pouco, tratar com vocês, tá bem? Para deixar isso aqui ainda mais bem aprofundado. E a pena de impedimento, né? Ela é um pouquinho diferente, porque é uma pena privativa de liberdade, porém, com restrição de locomoção apenas dentro da unidade militar. O militar condenado a essa pena de impedimento aqui, ó, ele não pode sair do recinto da unidade, mas continua participando da instrução, porque o impedimento é permitido no crime de, por exemplo, lá no 183 do Código Penal Militar, nós temos o crime de insubmissão, que é o convocado que não comparece ao ato de incorporação ou, estando presente, ausenta-se antes do ato oficial. E ele pode ser submetido a uma pena de o quê? De impedimento. E essa pena de impedimento ele fica dentro do quartel, mas participando das instruções militares. Basicamente, isso é a pena de impedimento. Ótimo. Fiz aqui uma explicação breve, mais genérica, né? Mas agora eu quero falar melhor, porque, olha, reclusão e detenção estão aqui, mínimo e máximo, previsto no artigo 58, isso por si só já é suficiente. Mas sobre a pena de prisão, eu preciso tratar com vocês sobre ela de maneira específica. Por qual razão? Porque a pena de prisão de até 2 anos imposta militar, né? Então coloca assim, ó, pena de até 2 anos imposta militar. É aqui que eu trato com você da pena de prisão no Código Penal Militar, tá bem? O CPM vai dizer que a pena de reclusão, tá? Então, o militar que foi condenado lá a uma pena de reclusão ou detenção de até 2 anos, então, se ele tiver sido condenado a uma pena de reclusão ou de detenção de até 2 anos, não pode ser superior a 2. Mas pode ser o quê? Até 2 anos. Então, tem que ser um militar condenado, não é qualquer pessoa. For um militar condenado por ela, ó. Militar condenado. O que o juiz militar pode fazer nesse caso? O juiz militar, ele pode converter elas em pena de prisão. Então, pode converter essas penas em quê? Converter em pena de prisão. É que tem um menor rigor carcerário, especialmente porque a pena ela não excede a 2 anos, tá bom? Aí, o que acontece, né, nessa conversão? Primeiro, você tem que lembrar, né, que essa pena de prisão, ela é aplicada exclusivamente a militares. Você não vai esquecer disso, né?
ela é aplicada exclusivamente ao militar que tiver sido condenado a uma pena de reclusão de detenção de até 2 anos, tá bem? Aí o juiz pode converter ela em pena de prisão, desde que não seja cabível a suspensão condicional da pena. Ou seja, converter em pena de prisão, desde que não seja cabível a suspensão condicional da pena. Perceba que essa conversão ela é excepcional. Não é regra. Primeiro, o juiz vai ver se é cabível a suspensão condicional. Sendo cabível a suspensão condicional da pena, não é possível a conversão da pena de reclusão ou de detenção em prisão. Tá bem? Não é possível a conversão da pena de reclusão ou de detenção em prisão. Lembrando que a prisão aqui ela é uma pena convertida, tá bem? Uma pena convertida, você não vai esquecer disso. Uma pena convertida. Aí, qual que é a vantagem dessa conversão, se acaso ela ocorrer? Então, vamos imaginar. O militar foi condenado a um crime X, a uma pena de reclusão de 2 anos. E, no caso concreto, não é cabível a substituição dessa pena, né, por uma suspensão condicional da pena. Não é possível, a aplicação da suspensão condicional da pena. Não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena. E o que ocorre nesse caso? O juiz pode converter a pena de reclusão ou detenção em prisão. Ótimo. Se o juiz converter a pena de reclusão ou detenção em prisão, o que vai acontecer? Vai depender. Se for oficial, se essa conversão ocorrer para o oficial, tá bem? Se ela ocorrer para o oficial, ela vai ser cumprida em recinto de estabelecimento militar. Cumprida em recinto de estabelecimento militar. Cuidado, ela não vai ser cumprida na penitenciária. Ela vai ser cumprida num quartel, tá bom? Num quartel, numa sala dentro do quartel. É isso que está dizendo, se for oficial, essa pena de prisão vai ser cumprida numa sala de um quartel. Agora, se for praça, o que vai acontecer com a praça? Ela vai ser cumprida em estabelecimento penal militar, onde essa praça vai ficar separada dos demais presos, que estão cumprindo pena disciplinar ou que estão cumprindo pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Então vai ser cumprida onde? Cumprida em estabelecimento penal militar. Aí eu estou falando de penitenciária militar, tudo bem? E separada dos demais presos. Quem são esses demais presos a qual ficarão separados? Quem são? Vão ficar separados daqueles que estão cumprindo penas disciplinares, porque é possível, pelo menos por força da Constituição Federal, a aplicação de pena disciplinar, né, ao militar como a privação da liberdade. E também vai ficar separado daqueles que estão cumprindo pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Então perceba que na realidade, tá bom? Na realidade, aqui no Código Penal Militar, nós temos apenas uma condição especial, né? Uma condição especial. Quando você converte a pena de reclusão ou de detenção em prisão, desde que não seja cabível a suspensão condicional da pena, o oficial vai cumprir essa pena em recinto de estabelecimento militar, num quartel, portanto, e a praça vai cumprir em estabelecimento penal militar, que é uma penitenciária militar. Mas deve ficar separada das demais praças que estão cumprindo pena disciplinar ou que estão cumprindo pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, tá bom? Agora, né, para os efeitos de separação aqui, no cumprimento da pena, né, de prisão, entende-se também que a condição de praça especial das graduadas ou não, e dentre as graduadas, as das que tenham graduação especial. Então, olha só, aqui também tem que separar as praças especiais, como os aspirantes, né, os cadetes, que são praças especiais. Tem que fazer ainda essa separação,
Tá bom? Olha, eu encerro esse bloco sem encerrar o tema pena, porque eu tenho muito assunto, já que esse título é o mais extenso da parte geral do Código Penal Militar, como você já sabe, vai do artigo 55 até o artigo 109. Então a gente tem muita coisa para trabalhar.